Do Senhor Jesus. Amém. Senta um pouquinho. Amém. O Rogério falou que tem um cafezinho ali, mas vocês só vão depois, tá bom? Não vão agora não. Amados, estamos muito alegres, por termos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, embora num número pequeno, na presença do Senhor, com um único propósito: adorar, magnificar o nome daquele que nos arrancou lá das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mudou a minha história, mudou a tua história, nos deu mais alegria, nos deu uma nova visão, nos deu, amado, esperança, Quantos de nós não tínhamos esperança? Quantos de nós estávamos no mundo perdido, sem saber o que faríamos da vida, sem direção, talvez achando de que nada de bom ainda poderia acontecer conosco, até o dia, meu amado, que aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amados, tem uma palavra aqui para o teu coração, que fala da vida, de um ministério, de um profeta, de um homem que, chamado por Deus, todavia este homem precisava que algumas coisas fossem mudadas no coração dele, até que um dia Deus marcou um encontro com aquele homem que mudou a sua história. Quem sabe essa noite, meu amado, não é o dia que Deus marcou para mudar a tua história? Você que foi levantado, você que foi chamado por Deus para ser boca de Deus, para ser arauto do Senhor. Quem sabe essa noite Deus não tem marcado para mudar a tua história. Louvado seja Deus. A palavra diz no capítulo 6 do livro de Isaías assim, olha: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Amados, pensa comigo. Deus, Ele tem uma grande obra para fazer nessa terra, e Ele tem buscado a homens e mulheres que estão dispostos a ouvirem a voz do Senhor, a fazerem a obra de Deus. Todavia, meus amados, sabemos que quando estávamos no mundo, nós tínhamos costumes, nós tínhamos a nossa vida marcada pela filosofia de vida que vivíamos, pela aquilo tudo que nos rodeava, pela educação do nosso pai, depois pela educação dos nossos professores nas escolas, até que um dia, amados, ou talvez num templo como esse, ou num outro lugar, nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, e até mesmo, o nosso coração se encheu de alegria, e começamos a ler, a estudar a palavra de Deus, a olhar a palavra do Senhor, a fim de quê? Não, agora eu fui chamado por Deus, eu sou servo de Deus, e começávamos a olhar as escrituras, a fim de quê? De corrigir a vida do nosso próximo. Não é assim, meus amados? Quem aqui no começo da sua carreira, quando teve as primeiras oportunidades, não trouxe uma palavra de exortação à igreja? E eu creio que não fora diferente com este homem. Este homem, ele teve um encontro com Deus, teve um chamado com o Senhor, conhecia a palavra de Deus, porém, amados, tinha algo nele que incomodava a Deus, tinha algo nele que estava, feria a santidade de Deus, até que um dia, meus amados, creio que por muitas outras vezes, Isaías tinha entrado no templo para orar, para se separar para Deus, porém aquele dia foi o dia de Isaías, aquele dia foi o dia a qual o Senhor preparou para marcar a vida de Isaías. E quando Isaías entra no templo, creio que, meus amados, ele começa a orar, ele começa a buscar a face de Deus, ele começa a buscar a face do Senhor, até que de repente ele tem uma visão espiritual. Se você for olhar o texto anterior, no capítulo 5,
você vê que Isaías estava muito preocupado com a nação, e muito preocupado com aqueles que pecavam. Ele dizia: ai daqueles que proferem iniquidade, ai daqueles que cometem pecados, até que Isaías vê a santidade de Deus, meu amado. E a palavra do Senhor diz que ele agora, ele não diz mais ai do outro, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Rei da glória. Louvado seja o Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. O interessante, meus amados, que eu vejo nessa palavra, é que ele diz assim: olha, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amados, será que estamos assim como Isaías, preocupados? Será que precisamos ver algo sobrenatural, fumaça enchendo o templo? Será que precisamos de ver alguma coisa que venha mover assim toda a estrutura desse santuário, para que nós venhamos a mudar? Você vê que Isaías reconhece que tinha pecado quando ele vê a Deus. Mas quanto tempo Deus já estava ali, meus amados? Quanto tempo Deus já estava olhando para Isaías? Quanto tempo Deus está olhando para você, meu irmão? Quanto tempo Deus está olhando para você, minha irmã? Então, o que acontece? A hora de mudar é já, a hora de mudar é hoje. E você percebe de que quando Isaías dá o seu passo para o Senhor, ele reconhece a sua fraqueza, reconhece o seu problema, Deus traz a solução. Diz a palavra de Deus que um anjo toma ali uma brasa, com uma tenaz, e purifica os seus lábios. Louvado seja Deus. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, meu amado. Deus tem uma unção maior para você nesta noite. Deus tem algo para a tua vida, louvado seja o Senhor dos exércitos. Mas é necessário que você reconheça que precisa dele, que você reconheça o teu estado, louvado seja Deus. Aí ele estará acrescentando, aí ele estará mudando a tua história, louvado seja o Senhor dos exércitos. E um outro ponto, meus amados, desse contexto, é que Isaías, até então, meus amados, não tinha se dado conta da obra que Deus tinha com ele. Quantas vezes estamos assim dentro da casa do Senhor? Ah, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ah, Senhor amado, o que tu queres que eu faça dentro da tua casa? E Deus te manda dizer nesta noite, meu amado, que tem um grupo de pessoas dando passos largos para o inferno nessa localidade, que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, estão sucumbindo em meio ao pecado, e se morrerem agora vão para o inferno, louvado seja Deus. Então diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor das glórias, louvado seja o Senhor dos exércitos. Amados, se você continuar olhando o texto dessa história, Deus estava dizendo: olha, esse povo está em meio a um grande engano, Esse povo está caminhando, no meio de um grande engano, e vão perecer. Um grupo de pessoas vão perecer, louvado seja o Senhor dos exércitos. Mas ainda diz Deus: mas se ainda a 10ª parte ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, e que depois de se desfolharem, ainda ficarem firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Amados, que firmemos os nossos passos no Senhor, que venhamos a olhar para o Rei da glória, olhar para a sua palavra e trilhar no meio da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Para que não sejamos profeta como o início da jornada de Isaías, profetizava para todo mundo, porém tinha um grande pecado na sua vida, um grande problema. Não só vivia no meio de um povo que pecava, mas havia pecado na vida de Isaías. Isaías precisava ser mudado, e Deus mudou Isaías, meu amado. E todos nós, eu creio que a cada dia, meus amados, precisamos de uma mudança no nosso comportamento. Precisamos nos aproximar mais do Senhor. Precisamos olhar e dizer a Ele: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Qual é a obra que Tu tens para comigo? E ficar atento, meus amados, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Deus tem uma grande obra, mas é necessário que queiramos e que obedecemos a voz do Senhor. Amém, queridos? Assim eu agradeço a minha oportunidade e torno a palavra ao pastor Eduardo. Oh, glórias. Amados, agora olha, depois que
que orarmos. Você fica de pé agora. Vamos estar orando, meus amados, e a palavra de Deus, né, a principal palavra do Senhor será pregada nessa noite. Então fiquem atentos, meus amados, porque foi prestando atenção que Isaías viu a glória de Deus. Então, que você não entre e saia e diga assim: olha, eu fui lá e não vi nada, né? Porque, meus amados, a glória de Deus está nesse lugar. Amém, queridos?